Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo aqui, mas nós hoje temos mais um VOC Café. Esse espaço, esse momento gostoso de uma conversa bem informal, bem lúdica, sobre vocação, carreira, sobre nossa vida, nossa caminhada na descoberta da nossa vocação, não é, Juliana? Isso mesmo, Ana. Mais um programa, mais um VOC Café em que a gente vai conversar bastante, entender melhor sobre como estão a missão, a vocação do nosso convidado querido, lá de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas antes da gente começar, eu queria falar para quem está assistindo a gente que a versão estendida desse vídeo vai estar no YouTube e no Facebook. Aqui no Instagram a gente só pode 15 minutos, então a gente mantém essa minutagem, mas quem quiser ver o restante, a versão completa, é só ir para as outras redes, combinado? Muito bom. Então, pastor, agora eu gostaria que você entrasse aí para a turma te conhecer. É uma honra, é um prazer estar com você. Hoje a gente está se sentindo chiquérrimos, com o pastor da PIB de Copa, gente. Então, pastor, muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com Juliana, com a senhora. Eu sou um fã, né? Alguém que se inspira aí na vida de vocês, tudo aquilo que Deus tem feito através da senhora, do chamado e da inspiração. Eu creio mesmo que é um momento muito propício, né? Para nós falarmos sobre vocação, um momento que tantas coisas estão sendo redefinidas, né? Especialmente para a juventude. Eu tenho um filho de 12 anos, né? E já tem uma pressão sobre ele, o que ele vai ser, né? Então as pessoas já... ele tem só 12 anos, é um adolescente, entrou agora e esse peso já vem, né? O que ele vai ser. Hoje, quanto mais cedo, a pressão começa logo, né, pastor? Mas sabe, pastor Roberto, eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer, viu, você, a Igreja de Copacabana, a visão de vocês, o investimento de vocês na missão, o investimento de vocês na juventude, em vocação, tanta maluquice que eu faço por aí com jovens, e vocês sempre acreditaram em mim, e tantos projetos com jovens e vocação que vocês têm apoiado. Então, aproveito para dizer muito obrigada. Tá bom, pastor? Não, para a nossa igreja, né, para o Ministério Pastoral, uma honra. Essa é uma visão sempre muito clara do pastor Vitor, né? Nós estamos numa região praiana bem conhecida, né? No nosso estado, e aqui em toda a orla de Copacabana só um trecho que dá para se pegar onda, que é no trecho do Leme, né? E uma coisa que se aprende com o surfista é que a gente não faz onda, mas a gente pega onda. Então, esse apoio é porque a igreja entendeu, né, que ela não faz, mas ela pode pegar e se lançar nesse mover do Senhor, né? Onde o Espírito está se movendo, a gente quer participar. Então, para a gente é uma honra. Muito lindo isso, pastor. Gostei dessa, hein? A gente não faz onda, a gente não cria. A gente pega. Vamos lá, gente. Que bênção. Onde ela quebrar, nós vamos descer na onda, pega a prancha e vamos que vamos. Como disse Jesus, o vento sopra onde quer. Então, vamos ficar atento a esse vento aí, onde que está rolando a coisa de Deus aí. Por isso que eu falo, Senhor, não quero ficar de fora, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Mas eu já quero ir para a primeira pergunta para o senhor, pastor. Conta para a gente aí como foi sua trajetória, essa coisa da descoberta da vocação, que é o que a galera tanto pergunta, como é que eu vou saber? Então, como é que o senhor teve certeza da sua vocação? Como é que o senhor sentiu que a sua vocação era pastoral? Então, é uma história bem interessante, né? Eu não cheguei cedo no Evangelho, eu cheguei já um pouco tarde, né? Eu completei agora 42 anos e eu fiquei muito feliz, porque tem 2 anos que eu tenho mais vivência no cristianismo do que fora dele, né? Eu cheguei aos 20 anos e eu me converti. Quando eu me converti, eu vinha de algumas práticas bem intensas, né, na vida. Eu estou aqui no Rio, e essa vida intensa que eu tive, regressa, ela, de alguma maneira, me impulsionou para uma vida intensa no Evangelho também.
Então as coisas foram acontecendo bem, bem rápido, né? Eu me converti numa igreja lá no início do Complexo da Maré, uma igreja batista, bem pequenininha, e foi a primeira vez que eu entrei em uma igreja evangélica, e eu lembro da mensagem, eu lembro de tudo, né? Eu lembro do texto, e aquilo me fascinou demais. E eu lembro eu chegando em casa naquele domingo e falando para minha mãe que agora eu era crente. Eu falei para ela assim, olha, eu acho que eu sou crente. E ela perguntou, nós vínhamos de uma outra prática religiosa, e ela perguntou, e as entidades? Eu falei, olha, eu acho que eu não vou poder seguir mais não. E eu lembro que na quarta-feira eu peguei o boletim, e no boletim estava escrito assim, a reunião da... A época era MCA, né? Hoje é MCM, nas igrejas batistas. Tá lá, reunião de oração da MCA, acho que era 18h30, acho que era antes do culto da quarta-feira. Eu olhei lá a oração e falei, não, eu estou cheio de demônio, eu tenho que ir para a igreja para tirar esse demônio. Se tem oração na quarta, eu vou para lá. Então, já cheguei na quarta, me apresentando para aquelas senhoras, fui muito bem acolhido, recebido. Dali eu fui encaminhado, então, para um discipulado. No domingo eu estava sendo discipulado por um filho de uma daquelas senhoras, né? O Saulo de Tarso, eu lembro disso até hoje. Ele 16 anos, eu com 20. O Saulo, para resumir a vida dele, é uma vida assim, que inspirou demais a minha vida no início da caminhada. Que bom, né? Ele é casado com a única menina que ele beijou na vida. Uau! Um negócio impressionante. Gente. A única menina com quem ele beijou na vida, ele casou. Então, esse menino, ele me insere, ele me lança nisso, nessa coisa do arder, do ser chamado. Ele 16 anos, eu com 20, eu com experiências assim, que ele jamais imaginou passar, mas ele me ensinou algo muito importante, que Deus faz nova todas as coisas. Que bom, é isso então, mesmo. A minha vocação, ela nasce a partir dessa novidade de vida. Existe uma novidade de vida no Evangelho, e essa novidade de vida te empurra para coisas novas que podem trazer propósitos para a sua vida. Foi assim esse start, né? Foi ali, no início mesmo, no primeiro mês, né? No primeiro mês eu não decidi ir para seminário, para fazer nada disso. Mas no primeiro mês eu decidi que era aquilo que eu queria e que eu iria fazer para o resto da vida. A caminhada estava trilhada ali, né, pastor? Sim. Foi impactante. Foi assim, né? Tem até uma experiência bem interessante, né? O Saulo, ele foi muito impactante mesmo na minha vida, eu sempre conto sobre ele. Eu lembro que nós estávamos em uma laje lá da favela e nós estávamos conversando e discipulando, né? E eu, todo arrebentado, marcado, né? Pelo mundo, pelo pecado. E eu lembro que ele me explicou 2 Coríntios 5,17 de uma maneira espetacular. Ele me falou o seguinte, olha, você crê que Deus pode mesmo refazer, trazer para você uma vida que seja diferente, fazer algo que você jamais imaginou? Eu falei, olha, eu já fui curado de tanta coisa, já vivenciei tanta coisa só por Deus mesmo. Então, eu sei que ele pode, mas eu acho que ele não vai querer muito não, porque eu não tenho muito a oferecer e eu já fiz muito por não merecer. Então, eu não tenho, era essa minha concepção, eu não tenho muito a oferecer e eu já fiz muito para não merecer. E aí ele me trouxe uma ilustração que arrebentou demais a minha vida. Ele falou o seguinte, olha, aí ele abriu a Bíblia e leu 2 Coríntios 5,17 e ele falou assim, ó, lê. Aí eu li, você entende isso? Eu falei, entendo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, olha, acabou, você foi perdoado. Ele não, é mais que isso. Você entende mesmo? Aí ele falou, olha, vou te fazer uma pergunta. Se nós sairmos agora, eu nem imaginava um dia servir em Copacabana, mas irmos para a orla de Copacabana, foi esse o exemplo que ele usou, e chegarmos lá e encontrarmos uma moça, e ele falou assim, uma moça, um menino de 16 anos, falou uma moça, naquelas condições desumanas, vivendo aquela vida lá, desumana. E se nós apresentarmos o evangelho para ela se converter, naquele momento ela deixar aquela vida, largar aquela vida,
a ter um encontro com Cristo, se transformar, servir a Cristo, conhecer um homem, a namorar com esse homem, noivar com esse homem, casar com esse homem. No dia do casamento deles, eles vão celebrar uma aliança com Deus. Aquele homem está se casando com uma mulher virgem. Você imagina, eu vindo de um mundo, de um submundo, né? O mundo da favela é um submundo. A minha resposta ela foi muito automática, foi machista, foi preconceituosa, foi tudo que eu não entendi o evangelho. Eu falei, é claro que não. Ele está se casando com uma prostituta. Ele falou, é por isso, você não entendeu ainda a graça. Ele se casa com uma mulher virgem, é uma outra mulher. Você é uma outra pessoa. E no momento que ele falou aquilo, assim, algo desvendou no meu coração, né? Um véu foi rasgado. E eu percebi ali, eu posso ser uma outra pessoa em Cristo. E tudo aquilo que aconteceu comigo, tudo aquilo que eu fiz, é uma outra coisa, acabou, findou. Eu posso ser um astronauta, eu posso ser isso, só que eu gosto de estar na igreja e eu vou querer ser o que eu tenho que fazer para estar na igreja. Você pode ser pastor, tá bom, eu vou ser pastor. Foi assim. Lindo, pastor. Perfeito, muito legal. Muito Nossa, lindo. que testemunho. Muito legal mesmo. Bom, vou para a pergunta 2, porque eu quero saber mais. Então, pastor, até chegar aí nessa cúpula de Copacabana, cheia de pastores excelentes aí, muito queridos por nós aqui da Penha, em São Paulo, a gente sabe que o processo foi longo, começou desse jeito aí transformador, mas deve ter sido longo, né, difícil e desafiador. Mas eu queria que você citasse algum aprendizado ali na prática, o que você podia contar para a gente aqui? Essa coisa meio que Henry Ford, né, de linha de produção, que a gente às vezes fecha muito numa ideia cartesiana, é assim, é assado. Comigo, essas coisas não funcionaram bem, não. Então, fui aprendendo algumas coisas ao longo da vida, né? E uma das coisas que eu fui aprendendo nesses 22 anos aí de cristianismo foi que a graça me permite errar e recomeçar. Então, quando as pessoas começam a perguntar, né? Mas o que o seu filho vai ser? Eu digo, não, ele não vai ser nada, não, ele já é. Ele é o Samuel, ele é meu filho, entendeu? Ele é o filho da Renatinha, ele é o filho da Pibicopa, ele disse que se decidiu por Jesus, eu creio nisso, então ele já é. Tudo mais vai ser consequência disso que ele já é, né? Então, quando isso aconteceu, eu me fascinei mesmo pelo ministério, pela vivência de igreja, né? Eu não sou tão descolado com outras coisas, não, mas a vivência de igreja, estar na igreja, fazer as coisas da igreja. Então, eu me imaginava tudo que fosse de igreja, ser missionário, eu acho que eu vou ser isso. Então, eu atirava para tudo que era lugar. Se me falasse que para viver aquilo eu tinha que ser zelador, eu seria. Eu falo, não, então vou fazer o curso de zelador, porque eu quero isso aqui, eu quero estar nesse dia a dia, eu quero participar. Então, com isso, as coisas foram acontecendo, eu fui me lançando muito nessa treliça, né, da igreja, vivendo esse dia a dia da igreja, e aquilo foi me despertando. Eu fui andando com pessoas, eu fui conhecendo pessoas, e com 1 ano e meio, 2 anos, as pessoas perceberam, né, algo que eu já tinha certeza. Eu seria aquilo, eu iria por aquele caminho, trabalhando de uma maneira, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra secular, né, mas trabalhando fora, à margem, né, o satélite a essa vocação mais clássica, né, ou dentro. Então, isso eu tinha convicção. Só que as pessoas no meu entorno, elas também foram percebendo. E eu comecei a ouvir. E eu acho que isso é uma coisa que a comunidade, ela percebe, né? Você tem que saber que você é chamado. É só uma percepção, tá, gente? Isso não é fechado. Mas eu acho que você tem que crer. A primeira pessoa a crer é você. Você tem que crer, você tem que entender, é isso mesmo. Porque quando você não crê, não entende, você fica com dúvida quando tem que pagar o preço. Ou quando tem que abrir mão, ou quando tem que perder para ganhar. Quando você tem dúvida,
aí você não vai. Isso eu acho que para tudo, né? Qualquer coisa que me põe uma dúvida, eu não vou. Entendeu? Então eu estou lá para bater um pênalti, é uma final de campeonato. Se eu tenho dúvida, eu não vou querer bater o pênalti, entendeu? Eu digo assim, não. Mas se eu tenho convicção, é isso mesmo, cara, é a bola de jogo, vamos lá, vai. Então eu percebi isso, só que o entorno, o meu entorno, as pessoas começaram a perceber. E as pessoas começaram a falar: olha, você tem que ir para o seminário. Eu falava: por quê? Ah, porque para ser pastor tem que ir para o seminário. Eu nem tinha noção dessas coisas. Né? Eu falei: tá bom, eu acho que eu tinha que estudar, mas se é para ir para o seminário, eu vou. Então, a minha primeira experiência com isso, a comunidade ela fez esse apontamento, ela percebeu. A minha comunidade ali, a Igreja de Parque Alegria, foi muito determinante nisso, porque eu não entrei em um processo, né, de escolher disso ou daquilo. A comunidade falou: olha, você tem um chamado, né? Na época você falava: você tem um chamado pastoral. Eu falei: olha, eu quero ser isso. Se eu tenho chamado ou não, eu não sei, mas eu quero ser. E foi assim que eu decidi ir. Então, eu fui para o seminário em 2002. Foi 2001, final de 2001, eu fiz o vestibular, e aí é bem interessante que foi a primeira paulada que eu tomei, eu poderia falar assim, ministerialmente, né? Eu não tive uma boa formação, não conheci meu pai, ele me abandonou minha mãe, crescendo na favela, mesmo usando óculos, assim, era uma dificuldade, né? Eu não tenho irmão mais velho, então o meu irmão mais novo, ele já veio, ele teve um caminho melhor, né? Eu falo isso para ele: olha, eu preparei um caminho para você, porque eu não tinha irmão mais velho e eu tinha que me virar. Quando eu raspo a cabeça, dá para ver as marcas dessa infância. E aí eu me lancei nesse chamado. E o meu primeiro baque foi no vestibular do Seminário do Sul, porque eu falo isso para as pessoas: se eu conseguir, qualquer um consegue, porque eu fui reprovado e reprovado no vestibular do Seminário do Sul. Eu não conheço mais ninguém que tenha sido reprovado, mas eu fui. E eu lembro o dia lá, eu pegando o resultado: você não foi aprovado em redação e mais algumas outras coisas. Eu falei: tá bom, eu vou fazer de novo. E foi assim, foi o meu primeiro baque. Né? Eu falei: eu vou fazer de novo, porque é isso que eu quero ser. Então eu fui lá, fiz de novo. À época eu comecei a namorar a Renatinha, e ela que foi a pessoa que mais me ajudou, estudando comigo, me inspirando. Ela não ela sempre foi e continua sendo mais inteligente que eu. É só perguntar para o Samuel: quem é mais inteligente, Samuel, seu pai ou sua mãe? Ele nem pensa 2 vezes, ele diz: minha mãe. E ela me ajudou, e eu passei. E o primeiro ano foi bem difícil, eu tinha que trabalhar, eu tinha algumas coisas. Eu lembro que eu andava 6 quilômetros para chegar no Seminário do Sul. Isso era bom, que me mantia ali no peso, né? Mas era muito difícil, e eu lembro que o primeiro ano foi de muita luta mesmo, porque eu não parei de fazer o que eu fazia na igreja. Nessa época eu transicionei para uma igreja que eu entendi ser uma vocação, eu poderia desenvolver uma vocação melhor. Fui trabalhar com Henrique César. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas conheciam bastante ele, faleceu, e eu fui trabalhar lá numa plantação de uma igreja para a população de rua, lá no centro do Rio. Hoje é a Igreja Batista Farol da Lapa. Então, aquele ano foi de muito trabalho, 2002, que foi um ano de Copa, né? Muito trabalho na igreja. A igreja era um ponto, virou uma missão, e era agora uma congregação, muito trabalho. A população de rua tinha culto todo dia, e eu tinha que estar lá no seminário, e eu nunca fui cabeça em nada. Isso não funcionou comigo. Eu sempre fui cauda ali na insistência. Então, aquele ano, eu sofri, no final de 2002, eu sofri um outro baque. Eu acho que eu dei uma surtada. Acho não, eu dei uma surtada mesmo. Fiquei doente da cabeça. E eu tive que fazer tratamento. Então, eu larguei o seminário, eu larguei tudo. E aí entrou 2003, foi o ano que a Renata decidiu que iria aceitar meu pedido de casamento. Uma doida, uma louca, mais louca que eu. E naquele ano, assim, eu fechei 2002, terminei o seminário com muita dificuldade, entrei em 2003, mas não consegui
tranquei na metade do ano, tentei um outro, também não consegui, tive que trancar tudo e casei no final de 2003, simples assim. Então, tudo aquilo que parecia que todo mundo falava que era, e de repente desmoronou tudo, caiu tudo. Eu não tinha mais seminário, para ser pastor você tinha que ter o seminário, eu não tinha mais igreja, porque eu cometi uma bobagem tremenda lá na igreja, lá na Lapa, então eu explodi, eu estava doente, então eu explodi com minha liderança, eu explodi com pessoas, eu explodi com o mundo, e eu falei, eu não quero mais nada, eu não quero nem mais ser cristão, esse negócio não é para mim, não é nada. E aí, naquele momento, a Renata falou, mesmo assim, eu fico contigo. O que você decidir, eu vou. E isso, para mim, foi uma ação muito graciosa de Deus. E foi ali que eu refiz os meus caminhos, né? Então, em 2003, eu saio, eu tranco o seminário final, saio da igreja. Aí já tinha saído da Igreja Batista de Parque Alegria, saí agora da Lapa e fiquei à deriva. E agora? Então, eu entro em 2004 à deriva, sem a vocação, sem o chamado. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu procurei naquele janeiro foi uma igreja que eu pudesse cultuar. E aí eu fui parar lá em Bangu, na igreja de Moça Bonita, do saudoso Davi Baeta. E lá naquela igreja passamos 2 meses, era bem distante. Lá naquela igreja, uma pessoa fez um contato de Copacabana, nos convidou para um projeto missionário, um outro saudoso também, irmão Roberto Viana, junto com outro irmão da igreja. Eu passei a frequentar a igreja de Copacabana à noite, em 2004, ali em março de 2004. E aquela igreja, mais uma vez, a comunidade, né? Ela me via assim como um herói. Então, eu que estava doente, descompensado, fora do prumo, agora me vejo como uma igreja que me vê de um jeito que eu não me vejo. Ela me vê como um potencial. Ali eu despertei, eu falei, não, é isso mesmo, eu não tenho outro caminho. E aí eu voltei com carga total. Voltei de novo para o Sul, fazendo 1, 2, 3 matérias, o que eu podia pagar, e trabalhando na igreja, sempre trabalhando na igreja, sempre trabalhando na igreja. E as coisas foram acontecendo. Então foi assim, né, um resumo bem rápido. Foi custoso, mas foi muito gostoso. Na verdade, né, pastor? Por isso a gente fala esse bastidor. Às vezes a pessoa vê assim, fulano é o pastor da PIB e tal, é o missionário tal, não sei o quê. Mas as pessoas às vezes não sabem quantas pedras nesse caminho, as dificuldades, né, que todos nós tivemos, todo mundo tem, né? Uhum. E certamente, e eu acho que é importante isso, eu agradeço o pastor se desnudar, contando para a gente toda essa história, porque isso fortalece muitos jovens. Às vezes as pessoas pensam, puxa, eu pisei, agora é tarde, não dá mais, eu errei. E a gente entender que Deus nos perdoa e que Deus vai lá e te resgata, te traz. O importante é você querer e você dizer, Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, né? Então, uma pessoa se colocar nas mãos de Deus e que bênção, né? Nós temos muita coisa em comum, porque eu também vim da favela, de uma vida muito dura, etc. Mas, pastor, a gente vendo assim de tanto que você sofreu, as lutas, né? E graças a Deus pela Renata, uma mulher que esteve ao seu lado sempre. Corajosa e ponta firme. Pensando nisso, falta alguma coisa para esse teu sonho? Falta alguma? O que você poderia dizer assim? Puxa, para minha realização plena, na direção desse ser o que Deus pensou para mim, porque eu acho que essa é a nossa meta, todos nós, né? Não é nos influenciarmos pelo mercado ou pelas tendências, mas
eu quero ser o que Deus quer que eu seja. E para você, o que você poderia dizer? O que falta para você se sentir pleno e essa realização? Algum ministério, alguma coisa você acha que Deus ainda vai fazer? Então, uma vez eu estava num bate-papo bem interessante com um amigo, né? E ele está falando de algumas questões do ministério que estavam acontecendo. Isso foi antes de 2019, né? Foi naquela segunda onda de crise econômica que nós tivemos, né? Porque a gente tem aquela crise de 2017, em 2018 a gente começa com uma situação econômica bem difícil aqui no Brasil, e eu lembro muita gente passando por necessidade, voltando à tona essa coisa da bivocação, que o pastor não pode ser dependente de igreja, não pode ser dependente de ministério, você tem que ter um escape. E eu lembro, eu na Zona Oeste, com esse amigo, conversando mais de 4 horas, e ele falando, olha, fulano de tal foi demitido da igreja, e está passando uma necessidade, um perrengue danado, e tudo mais. E ele falando assim, poxa, Roberto, tem que investir, tem que ter um plano B. Uau, aquilo foi bem interessante para mim, porque eu não tenho plano B. E eu naquele bate-papo, eu fiquei pensando assim, poxa, qual seria o meu plano B, né? Qual é o plano B que eu tenho? Eu não tenho plano B, eu percebi naquele dia que eu não tinha plano B. Mas eu saí dali e eu lembro que eu conversei com ele e falei o seguinte, olha, eu olho para a minha vida, tudo aquilo que eu alcancei, eu sou devedor sim, tem gente que não percebe, mas eu sou um devedor de Deus, é claro, como todos, mas eu também sou devedor da igreja. Porque tudo que eu tenho de bom, todas as melhores coisas que eu desfrutei, que eu desfruto na vida, elas vieram por causa desse meu relacionamento com a igreja. Minhas melhores amizades, se pensar numa questão material, tudo aquilo que eu conquistei, eu não sou o melhor aluno da minha turma, mas eu sou amigo dos melhores alunos da minha turma. Então, eu estou lá juntinho deles. E eu conversei com essa pessoa e eu falei o seguinte, olha, eu não tenho plano B. E se não der certo, eu tenho uma certeza que deu certo. Se não der certo, se a PIBCOP, por exemplo, me demitir, essa conversa foi em 2018, eu vou falar uma coisa para você de coração, ela não me deve nada. Mas nada mesmo, nada. Eu tenho plena convicção disso. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, ela tem participação direta nisso, tudo que eu vivenciei, tudo que eu experimentei. Então, a sua pergunta, eu respondo da seguinte maneira, olha, hoje eu tenho vivido sim, e eu tenho experimentado sim, essa certeza de que aquilo que eu faço hoje agrada sim a Deus. Eu vejo realização. Eu consigo vislumbrar, eu consigo perceber. Pode não ser o ideal, né? A Celeste Câmara, ela tem uma frase fantástica, irmã da Ana de Ava, que eu guardei até hoje. Eu era menino, seminarista, magro, lá na PIBCOPA, e ela falava o seguinte, em algumas reuniões lá de liderança, olha, o ótimo é inimigo do bom. Cuidado com o ótimo é inimigo do bom. Eu guardei isso até hoje. Eu sei que poderia ter muito mais, eu poderia estar vivenciando, mas o que eu vivo hoje, eu vivo intensamente. Na PIBCOPA, eu descobri a minha vocação na PIBCOPA, né? Porque um dia a vocação da senhora foi em Angola. Hoje a vocação da senhora não é em Angola, é no campo, gerando outros missionários, gerando outros discípulos, inspirando uma juventude brasileira. Então, a vocação ela também pode ser dinâmica, nesse sentido, para um momento, para uma etapa da vida, para uma situação. Então, a vocação é um chamado, é isso que a palavra vem, né? Vem do latim, é um chamado para algo, talvez seja um chamado para um movimento do Espírito Santo nesse momento. A vocação de Jerônimo, um grande pai da igreja, eu creio que, além de ser um erudito, foi abrir caminho para a Vulgata Latina. Então, foi aquele momento, foi aquela situação, a vocação dos diáconos, né? Pensar em vocação na Bíblia, né?
a primeira vez que a igreja se vê como uma necessidade de ter pessoas vocacionadas para exercerem algo, é porque algo está acontecendo. A vocação é um movimento. Então, tem uma disputa entre as viúvas dos gentios e as viúvas judeias. Então, vamos eleger homens vocacionados que possam servir. A vocação está nesse movimento. Então, na PIBCOP, eu fui descobrindo vocações que hoje me realizam. Então, eu creio que a minha primeira vocação hoje na PIBCOP, né, nesse movimento, é servir a um homem. Né? Às vezes as pessoas dizem, ele é pastor auxiliar da PIBCOP. Eu digo, não sou pastor auxiliar da PIBCOP, não. Porque a igreja só tem um pastor. Entendeu? É o que está lá em Atos, né? Ao anjo da igreja de Éfeso. Não diz aos anjos da igreja de Éfeso. Eu falo para as pessoas, olha, eu sou pastor auxiliar do pastor Vitor Manuel Valente. Perguntar assim, qual o seu ministério hoje? O que você faz? É servir a ele. O que você gosta de fazer ministerialmente? Eu gosto de trabalhar com grupos pequenos, com células, com estratégias para alcançar minha cidade, entendeu? Em movimentos que alcançam minha cidade. Eu gosto disso. Mas o que você faz de vocação? Eu sirvo ao ministério de um homem. Poxa, mas você é isso? Eu sou, e eu entendo que hoje eu tenho que fazer isso. Isso é claro para mim, né? E eu creio que talvez isso possa ser um caminho para esse mundo que impõe tanto mesmo a ideia do protagonismo. E do sucesso, né, pastor? Aquela coisa. Sim, o sucesso, eu creio sim, o sucesso ele é venenoso, mas essa ideia do ser o protagonista, porque você pode ter sucesso sem ser protagonista. Claro. Então, o João Batista, ele teve sucesso. Naquele momento, ele deveria ser a voz que clamava no deserto. E ele teve sucesso, e o sucesso dele não foi ligado a essa coisa do protagonismo. É você? Não. É ele, entendeu? É ele. E isso foi uma ação muito bem sucedida, né? Então, isso é interessante. E sabe, pastor, ontem, não, antes de ontem, nós tivemos uma reunião com os jovens, eu faço grupos de mentoria, né, discipulado, que eu acompanho os jovens, nós estudamos a Bíblia, livros, e ontem saiu esse tema, que a gente está estudando o livro Enraizados, onde ele defende que o segredo na vida é você criar raízes na palavra, em pessoas, referências, se fortalecer em Jesus, porque na hora da tempestade é isso que vai te segurar, não é? Nos dias de Abacuque, o que nos segura são as raízes. E ontem a gente falava, ele citou a parábola dos talentos, o autor. Se você não é fiel no que você está fazendo agora, como Deus vai te colocar nas grandes coisas? E aí ele falava exatamente isso. Sirva a visão de alguém. Hoje eu posso servir alguém. Eu posso estar trabalhando para alguém e servir aquela visão, não querer sempre ser protagonista, porque é nesse caminho, nesse processo, que Deus vai me levar cada vez mais a ser o que Ele quer que eu seja, né? E eu até adaptei para os jovens, eu falei, olha, se você não cuida desse pequenininho que você tem, onde você está, como que você pede para Deus coisa grande, né? Como Ele vai te pôr no grande, se não somos fiéis no pouco, né? Mas toda caminhada é válida, né? Não importa se você está ali à frente, está sendo o músico respeitado, a banda que está fazendo sucesso ali no meio, ou se você está só sendo o holding da banda, ligando os cabos e não tem problema nenhum. Se está sendo dentro da visão, está tudo certo, né? O reino está contribuindo para o reino, está crescendo, está se estimulando, está indo bem. É muito importante. Que bom, pastor, trazer a sua visão sobre esse assunto para os nossos jovens. A nossa última pergunta inclusive já vai de encontro com o que a gente está falando. Se o senhor tem um conselho para esses jovens que estão começando, assim como seu filho, né, de 12 anos aí, começando na caminhada, o que você podia dar de conselho nessa busca de viver mesmo a vocação, de saber identificar? O que você pode dar aí de alguns conselhos do que você já viveu? Traz para a gente essa sua palavra, por favor. Se permitam errar. Acho que é o conselho que eu daria. Se permitam errar.
E errar na tentativa, errar fazendo, errar acreditando. É bem interessante que Agostinho, né? Por exemplo, o Agostinho de Hipona, ele é a gente que cita demais, né? Eu vejo as pessoas citando, lendo Agostinho, fico impactado, mas olhar para a biografia dele, é uma pessoa que lidou muito bem com isso, com essa questão do erro, né? O Agostinho, ele tem um filho fora de um relacionamento matrimonial, né? É algo tão pesado na vida dele que ele nem a mãe do menino é citado em muitos escritos, é complicado. E Agostinho, ele quando se percebe nesse caminho de graça, as coisas vão acontecendo com ele, ele sempre vai se percebendo aquém, então ele é consagrado presbítero à revelia, né? Ele não aceita isso, ele não quer isso, ele não se lança, não se vê nisso, mas as coisas vão acontecendo. Então, quando ele se torna bispo de Hipona, ele também não quer. Ambrósio, que é um grande mentor na vida dele, vai percebendo essas coisas e vai lançando. Mas por que eu cito a vida dele? Porque ele não foi uma pessoa que ficou longe dessa verdade. Olha, você, nesse processo, vai errar, vão ter falhas, essas falhas elas vão te marcar, sim, para o resto da vida. Mas você pode lançar algo que vai perdurar além de você, que vai impactar outros, que vai transformar esse efeito do bater de asas da borboleta. O Martinho Lutero, ele era de uma escola agostiniana, mais de 1000 anos depois daquela escola lá de Cartago. Aquele ensino, aquela vivência, aquele estilo de vida continuava a perdurar. Então, de um homem que pôde superar nos seus erros. Então, mais do que uma pessoa que escreveu grandes teologias e grandes coisas, o Agostinho de Hipona, ele nos ensina isso. É possível superar os erros e as falhas. Então, é muito difícil você, com 22 anos, hoje, 23 anos, definir um curso que você vai ser para o resto da vida. Isso é quase que um crime, né? Então, você pode errar. Você pode descobrir aos 30 que, ao invés de teologia, vai trabalhar com gastronomia. Vai ser técnico de futebol. O meu filho, ele está nesse grande dilema, né, de ser ele se apaixonou pelo futebol. Eu nem sei por quê, porque eu nem gosto de futebol. Brincadeira, eu amo futebol e gosto demais de futebol. Eu gosto de um time, né? Mas ele está lá e ele se vê e ele já percebeu que vai ser difícil para ele ser um jogador. Ele vai ter que se dedicar mas muito mesmo. Mas ele está lá, eu incentivo, mas eu abro leques para ele. Eu falo assim, olha, filho, o mundo do futebol são muitos mundos. Você pode ser um gestor, você pode ser técnico, você pode ser fisioterapeuta, tudo isso pode estar ligado ao futebol. Entendeu? Então, não fique frustrado se você tiver uma contusão, se você tiver isso, se tiver aquilo. Não fique frustrado. Você pode refazer. Então, se permita errar nesse sentido. A rota pode ser redefinida muitas vezes, né? O Evangelho permite isso. Amém. O Evangelho sempre permite isso. Amém. Entendeu? Ótimo. Muito bom, né? Que o GPS de Deus sempre nos traz de volta para a rota, né? Bom, e sempre temos chance, né, pastor? Isso é sempre. Muito bom. Graças a Deus. Assim como ele deu para João Marcos e para tantos na Bíblia, deu para segunda chance, vamos, não. E olha, e a gente vê na Bíblia cada exemplo de pessoas que pisaram e depois, olha. O Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, Davi, tantos, né? Verdade. É possível sim. Então, eu creio que se nós pegarmos esse caminho e trabalharmos isso, olharmos para essa juventude e para toda ela, a juventude que pode estar encarcerada, se alguém está encarcerado, se ficou e está ouvindo a gente, para aquele que foi enganado, ludibriado, para aquele que foi abusado, para aquele que foi... É possível recomeçar a fazer. É bem interessante, né, que a gente não tem noção, mas o ministério de João Batista, ele não é um ministério de anos, ele é um ministério de 7, 8 meses.
do momento que ele vai para o deserto à decapitação. Agora imagina, 30 anos depois, o apóstolo Paulo encontra um homem, um grande pregador, um grande orador chamado Apolo, e pergunta: você conhece o batismo de Jesus? Não, eu conheço o batismo de João. Como assim? Batismo de João, batismo de Jesus? Não, conheço o batismo de João Batista. Um homem lá do Oriente Médio, ele está encontrando um homem quase ali na Europa, e ele não conhece, mas conhece. Como foi impactante, né? É isso. Entendeu? Não é... Eu creio. É possível. É possível. Entendeu? Muito bom. Eu creio na nossa cidade, eu creio que as coisas vão mudar e a força está sim com a juventude. Amém. Amém. Graças a Deus, né, pastor? A gente agradece muito essa conversa e agradecemos muito a possibilidade dos jovens poderem ver outros modelos, eles terem referências, eles poderem dizer: não, mas eu tenho o pastor X, o Y. Isso é muito bom e agradecemos pela sua história, louvamos a Deus por tudo que ele fez na sua vida e como ele trabalha, né? E ainda quanta coisa ele ainda vai fazer, né? Através de você. Então, muito obrigada por esse tempo. Nós agradecemos muito e envio um abraço para a Renata, para a família toda. Muito obrigada, então, por esse tempo, pastor. Obrigada, pastor. Muito obrigado. Eu quem agradeço, né? Senhora, Juliana, a toda a equipe, e eu creio mesmo, você que está ouvindo a gente, né? Nesse momento, eu não sei como a missionária falou, qual o dia, qual o momento, qual o horário, qual a situação, mas olha, Deus, ele acredita em você. Você pode até não acreditar muito não, mas Deus, ele acredita e ele põe fé mesmo. Eu acredito, e ele vai abrindo caminhos, vai fazendo coisas extraordinárias e vai possibilitando gente tão comum, né, a fazer coisas tão extraordinárias. Amém. Amém. Muito bom. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para quem fica por aí. É verdade. Obrigada, pastor.